semana, pesquisadores do mundo inteiro lotaram os corredores da PUC São Paulo para acompanhar a 28ª Reunião Brasileira de Antropologia. Foram exposições, mostras de filmes, performances e homenagens a pesquisadores e antropólogos. Tudo isso organizado pela ABA, a Associação Brasileira de Antropologia. E é isso que você assiste a partir de agora, uma cobertura especial da semana que reuniu pesquisadores, antropólogos, alunos e professores para colocar o outro no centro das atenções. O programa Universidade Aberta está no ar. E agora, para começar, vamos ver como foi a cerimônia que deu início às atividades da 28ª Reunião Brasileira de Antropologia. Tuca lotado. Foi nesse cenário que aconteceu a abertura da 28ª Reunião Brasileira de Antropologia. Na cerimônia, estiveram presentes pesquisadores, estudantes, professores, figuras de grande contribuição para a antropologia brasileira e representantes da ABA. A cada 2 anos, nós realizamos esse congraçamento, essa reunião geral, que é um congresso científico, ou seja, apresentação de trabalhos científicos, de resultados de pesquisas, resultados de teses. Trocas, debates, lançamentos. É a grande reunião dos antropólogos do Brasil, que hoje, inclusive, a antropologia do Brasil está muito internacionalizada, então também nós temos muitos convidados participantes do exterior. Um momento em que nós nos revemos, em que realizamos reuniões de organização do campo, né? Reuniões temáticas importantes, reunião da nossa revista online. Diante da diversidade cultural, política, econômica e social do Brasil, a antropologia encontra aqui um campo muito amplo. Então, afinal, o que é a antropologia brasileira? Para onde está voltado o olhar do antropólogo nesse nosso complexo universo tropical? Na questão urbana, na questão da religião, né? Na questão indígena sempre teve, não é? Mas também na questão do patrimônio histórico, gênero e sexualidade, ciência e tecnologia, que a antropologia da ciência e tecnologia é um campo emergente, corpo, saúde. Então, são temas tanto que implicam em grandes políticas, como também a política do cotidiano, da intimidade, da família. Eu, especialmente, eu trabalho com os povos indígenas, né? Então eu fujo um pouco dessa confusão de cidade, de subúrbio, de zona rural, etc., né? Então, mas mesmo assim são quase 300 povos diferentes, né? Os antropólogos estão muito interessados no desenvolvimento do conhecimento, mas também na ação social. A antropologia trabalha com muitas populações frágeis, né? Como os indígenas, populações de direitos minoritários, quilombolas, né? Então, frequentemente, a nossa ação está lindeira de problemas policiais, problemas de conflitos sociais complexos. A antropologia é aquela ciência ambiciosa, não é? Que quer compreender essa espécie, né? A espécie humana. A antropologia visual é uma forma de aproximar o público das questões fundamentais dessa disciplina. E um dos eventos da Semana de Antropologia que colocou isso em prática foi a Mostra Múltiplos Brasis. A matéria especial da Universidade Aberta de hoje mostra como foram as exibições de documentários e vídeos etnográficos da Múltiplos Brasis e as diferenças entre essas duas produções audiovisuais. A reportagem é de Cecília Garcia. Você vê diferença no vídeo etnográfico e no documentário? Você acha que são coisas diferentes? Não, eu não vejo diferença. Eu acho que tem muito documentário que até trata de questões urbanas que pode ser entendido como um estudo etnográfico também. Sim, na verdade uma diferença de proposta, uma diferença de público. O vídeo antropológico é uma vertente do documentário? E onde se insere o vídeo etnográfico? Essas questões tornaram-se pulsantes na mostra audiovisual Múltiplos Brasis, realizada pela Associação Brasileira de Antropologia em parceria com o Itaú Cultural. A ideia, então, é a gente criar uma mostra que colocasse em contato o grande público com a antropologia, né? Então, eu, de forma proposital, eu misturei filmes feitos por antropólogos e por documentaristas, propondo alguns temas que estivessem dialogando com questões que, para a gente, é muito importante, né? Entendi.
a gente ainda percebe uma quedinha dos produtores de filmes antropológicos pela etnografia. Então, existem muitos filmes sobre a comunidade afrodescendente, sobre a cultura popular, né? Afrodescendente ou não, ou tradicional, ou caipira, e questões indigenistas. Me parece que uma das partes mais interessantes do filme antropológico é aquela que fala de nós mesmos. Nós, enquanto tribos e subtribos e agrupamentos, que não é único, que não é geograficamente delimitado como uma tribo isolada, mas que eu pertenço a alguma tribo em função do meu time, em função da minha cidade também, em função das minhas preferências, da minha orientação sexual, da minha etnia, né? E essas tribos que algumas são mais ou menos fixas, outras vão trocando, outras vão se atualizando. E acho que uma outra diferença que difere o filme antropológico para um documentário comum é o papel e a qualidade do espectador. Qualidade no sentido de como que ele se coloca em relação àquela exibição. Uma das estreias da mostra foi o filme Voo da Beleza, de Alexandre Fleming Vale. As questões sobre o gênero se confundem também com as da etnografia, sugerindo fronteiras bastante móveis e diferenças sutis. Não, é uma etnografia do gênero também, né? Então, esse trabalho também é sobre sexualidade e gênero, mas pensado na perspectiva etnográfica, né? De um trabalho detalhado, minucioso, de um trabalho de imersão, né? Quer dizer, o bom Deus está no detalhe, como dizia o Evans Pritchard, né? O bom Dieu dans les détails. O Voo da Beleza é a experiência migratória, né? De travestis e pessoas transgêneras brasileiras, né, que migram para a Europa, normalmente em função do mercado da prostituição, né? Ele é fruto de uma pesquisa de doutorado. Esse trabalho eu considero etnográfico. O primeiro eu acho que é mais histórico do que etnográfico, mas esse é uma etnografia da experiência das travestis transexuais em Paris. É um filme que fala de uma fronteira muito presente na mídia e que eu acho que a gente tem que discutir um pouco, que são as fronteiras que a gente coloca do nosso corpo e a gente reverte essas fronteiras, a gente transgride essas fronteiras. A Reunião Brasileira de Antropologia premia também os vídeos etnográficos no Festival Pierre Verger. Os 57 vídeos inscritos levam à conscientização do espectador, que é confrontado por temas atuais e de interesse coletivo. A gente vê aqui no Brasil que ultimamente, nos últimos 10 ou 12 anos, o documentário passou a ser um gênero muito valorizado. Filmes no cinema, vários festivais, muita produção, fomenta a produção, editais, né, iniciativas oficiais de cidades, estados e mesmo do governo federal. Uma coisa que deixou a gente muito contente na competição do Pierre Verger é que nós vamos ter a chance de exibir esses filmes no canal Universitário de São Paulo, né, que tem acesso a 180 mil lares na cidade de São Paulo. A gente entende que uma das funções do canal universitário, e a TV PUC é um canal universitário, é mostrar para as pessoas filmes que elas não veriam em outras circunstâncias. Esses filmes, a grande maioria deles, jamais vão aos cinemas. Então nós vamos ter uma exibição no canal universitário para qualquer pessoa de São Paulo que tenha TV a cabo, o filme dessa pessoa e uma breve introdução com algumas palavrinhas do seu autor, né? A gente acha que está cumprindo um papel da TV universitária em levar para o público filmes que eles não teriam outra forma de vê-los. Um dos homenageados da Semana de Antropologia foi Gilberto Velho, que faleceu em abril aos 66 anos. Gilberto foi um dos grandes pensadores da antropologia urbana no Brasil, ao lado de nomes como Eunice Durham, Ruth Cardoso e Rubem Oliven. A conversa com o autor, originalmente programada para debater com ele a sua produção, deu lugar a uma conversa sobre o autor e a exibição da entrevista que Gilberto concedeu ao projeto Narradores Urbanos. Eu adoro a cidade, eu sou um homem urbano, um citadino. E a cidade me interessa o tempo todo, é um fenômeno que me fascina. As coisas que se passam na cidade me despertam interesse, curiosidade, atingem a minha sensibilidade. Ele é o primeiro antropólogo a ousar a trabalhar com camadas médias. A antropologia até então, até por uma questão de vocação, trabalhava com
camadas de trabalhadores, enfim, com a pobreza, com a marginalidade, com a exclusão. O Gilberto foi trabalhar com a classe média, com seus vizinhos. Estudando a classe média urbana, Gilberto levantou questões como o consumo de drogas, a prostituição e a homossexualidade pelo olhar da teoria da acusação, mostrando como esses desvios são socialmente construídos. E é essa característica de Gilberto Velho de complexificar os dramas sociais que as professoras Cornélia e Ana Luísa apresentam no episódio dedicado a ele da série Narradores Urbanos, que também traz entrevistas com os antropólogos Ruth Cardoso, Rubem Oliven, José Magnani e Eunice Durhan. Ele trabalhava com conceitos, projeto de vida, as trajetórias de vida dessas pessoas, o conceito de estilo de vida, qual é o estilo de vida dessas camadas médias urbanas, por exemplo, eles perguntavam. Por que esse desejo de morar em Copacabana, o desejo de morar em Ipanema? Pessoas oriundas de camadas médias intelectualizadas que sofrem um processo de descenso social. Como é que isso é vivido por essas pessoas? Como é que elas alteram seus padrões de conduta, suas formas de consumo, suas formas de sociabilidade, suas vizinhanças? Ao contrário, que ele trabalhou com os white collar, que são os colarinhos brancos, né? Pessoas que passam por um processo de ascensão social. Como é que elas vivem esse processo no interior da cidade? Como é que elas arranjam estratégias para se afastar da família de origem, né, para adotar uma outra rede social que condiga, né, que tem a ver com a nova posição social que ela ocupa. A decisão da Associação Brasileira de Antropologia de realizar sua 28ª reunião no campus da PUC São Paulo partiu da sugestão do pesquisador e professor Gilberto Velho, sinal de seu prestígio dentro da associação, da qual ele foi presidente entre os anos de 1982 e 1984. E ele foi muito importante para a Associação Brasileira de Antropologia, num período que ele foi presidente, um período inclusive difícil, começando a abertura, mas ainda com resquícios de processo de censura. Então, Gilberto Velho é um pesquisador na cidade, é um narrador urbano, mas ele nos deu ferramentas metodológicas altamente modernas, tá? Sofisticadas e politizadas, isso também é muito importante dizer, para a pesquisa antropológica no Brasil. O Universidade Aberta volta já com uma reportagem sobre as performances que aconteceram durante o evento e o simpósio que discutiu os dilemas do desenvolvimento. Certamente você já ouviu falar sobre as dietas da moda. A dieta da proteína, a dieta da sopa, a dieta da lua, a dieta dos carboidratos e, atualmente, a dieta anti-glúten. A dieta anti-glúten, ela prega que você restrinja a ingestão do glúten, que é uma proteína presente nos cereais, né? E aí você fica proibido de comer alimentos que contenham glúten, como pães, massas e cereais que contenham ou aveia, ou trigo, ou centeio. Atualmente, a maioria dos alimentos e preparações tem algum desses cereais. Então, você fica restrito a poucos alimentos na sua dieta e causa uma deficiência grande de outros nutrientes. Dessa forma, ainda a reeducação alimentar é a melhor saída para o emagrecimento saudável, através de uma alimentação balanceada e a prática regular de atividade física. Uma das pesquisadoras internacionais que esteve na PUC para a reunião de antropologia foi a professora Cristina Torren, da Escócia. Veja como foi a palestra dela no Teatro Tuca. A professora Cristina Torren, da Universidade de St. Andrews, na Escócia, é uma das mais importantes antropólogas da atualidade. E durante a sua conferência, na 28ª RBA, a professora falou, entre outras coisas, sobre a importância da antropologia nos estudos sociais. I think anthropology is absolutely the key human science, totally. And I say that as a person who came out of psychology. I was originally trained as a psychologist, but I think, for example, that you cannot do really good studies
of how people make sense of the world, of cognition, of child development, of any of these things, unless you are embedding that study in a social analysis. So I think anthropology is totally central. Ainda no evento, a professora falou sobre seu estudo conduzido na ilha de Fiji, que foi apresentado na conferência. I had particular theoretical interests and I had to find a place to do them. And I wound up in Fiji, okay? And it turned out to be a very good choice. It's an absolutely fascinating place. And when I first started my work, this is still true, I was interested in these kind of big ideas, you know, God, democracy, the individual, etc., those kinds of big organizing kind of ideas. And my initial work was an analysis of the political economy of a small Fijian chiefdom and how Fijian hierarchy is constituted, how young children make sense of what is going on and arrive at the idea that hierarchy is a principle of social organization. How long did you take to conclude the study? I haven't concluded the study. I don't think you ever conclude the study. But I've been working there for a very long time now, 30 years. Some people work differently. Some people like to go to lots of different places, one after the other. Not me. I like to go back and back and back and back because it's inexhaustible. Antropólogos se reuniram para problematizar os deslocamentos e seus efeitos na vida das pessoas. Assim, foi o seminário Deslocamentos, Desigualdades e Direitos Humanos, que integrou a programação da Reunião Brasileira de Antropologia. Eu acho que o primeiro papel da antropologia ou de qualquer ciência social é desconstruir os discursos, as narrativas, as categorias que são usadas. Acho que essa é a nossa função científica principal. O capitalismo global catalisou a necessidade de compreender os deslocamentos, sejam eles espaciais ou temporais. O tema foi dialogado no Simpósio Internacional Deslocamentos, Desigualdades e Direitos Humanos, pós-evento da 28ª Reunião Brasileira de Antropologia. Porque, em geral, se estuda tipos diferentes de deslocamentos. Então, tem os estudiosos das migrações internacionais, os estudiosos dos refúgios, os estudiosos da migração rural-urbana. Nós estamos tentando analisar conjuntamente todos esses deslocamentos, porque nós partimos da ideia, da suposição que todos são partes dos mesmos processos sociais, principalmente nessa conjuntura do capitalismo global. O estudo da prostituição e as noções de fronteiras migratórias como legais ou ilegais foram alguns dos temas debatidos. Tem tido florescimento dos estudos sobre prostituição no Brasil a partir da década de 2000. E eu acho que ele está vinculado a duas coisas bastante diferentes. Uma é, de um lado, a um novo interesse nos estudos sobre sexualidade pelos direitos sexuais, né? Mas tem também um interesse muito grande pelo que eu chamo de transnacionalização dos mercados do sexo. Ao longo dos tempos, os Estados vão criando uma narrativa sobre quem é que pertence e quem é que não pertence. E que essa narrativa não muda muito e vai transformando alguns elementos, não é? No século XIX você tem noções muito claras de raça, de origem nacional, não é? Com todo esse preconceito. Hoje em dia é mais subtil, é em torno muitas vezes da ideia de defesa de alguém, defesa dos direitos de alguém, que você acaba impedindo a entrada de alguém. Antropólogos alertaram sobre a importância da colaboração dos estudiosos na formulação das políticas públicas que afetam seus objetos de estudo. A antropologia brasileira ela é muito marcada pelo estudo de povos indígenas, quilombolas, e nós temos uma relação de muita proteção, de muito apoio por esses grupos, né? E são poucas as pessoas que fazem antropologia do Estado, antropologia das elites. Enquanto a gente tem tudo muito bem explicado e as categorias levantadas sobre a população que é atingida pelas políticas, nós não temos esse mesmo trabalho feito com os formuladores das políticas. A antropologia já tem esse papel de apontar os problemas, de denunciar, de fazer propostas. A antropologia
antropologia tem que estudar melhor onde as coisas são formuladas. Não basta só denunciar. Ao longo da semana, os debates foram intercalados com performances que ocuparam os corredores da PUC e os teatros da universidade. A TV PUC assistiu a 2 dessas apresentações, uma no hall do Tucarena e a outra que disputou o espaço apertado do elevador do prédio novo. Veja agora o que cada uma delas abordou. Uma incessante repetição de movimentos e as surpresas de uma história da vida de alguém. Essas foram 2 das 7 performances que aconteceram durante a 28ª Reunião Brasileira de Antropologia no campus da PUC São Paulo. A professora Mariana Monteiro organizou a apresentação de Quad, peça de TV criada pelo irlandês Samuel Beckett nos anos 80, repetida desta vez no saguão do Tucarena. E a atriz Sandra Lessa utilizou o elevador do prédio novo para contar uma das dezenas de histórias que ela recolheu nos trens de São Paulo. O Beckett denominou isso de uma obra para 4 atores, luz e percussão. A entrada de cada ator, que corresponde a uma cor primária, é acompanhada de uma luz, da mesma luz. Na verdade, essas 4 figuras, elas esgotam todas as possibilidades de combinação existentes dentro dessas diagonais e linhas. E uma vez esgotada todas as possibilidades, a coisa termina. Enquanto na Quad pretere-se o individual em favor do todo, na performance do elevador, os ouvintes foram envoltos nos detalhes de uma história. A contadora foi a atriz formada pela PUC, Sandra Lessa, que busca nos trens de São Paulo as histórias das gentes invisíveis. É um trabalho que eu ouço histórias de vida. Então aí eu criei uma espécie de um método para motivar que o outro, né, conte a sua história. Não tem gravação, não tem nenhum tipo de registro, a não ser a minha memória, porque perpassa a possibilidade do encontro com o outro. Às vezes eu abordava a pessoa, sentava e começava a conversar e dali surgia alguma coisa. Às vezes, como essa história que eu conto, eu não precisava nem abordar, porque por exemplo, o seu José, ele entra no trem cantando ópera, ele entrou sozinho e cantando. Aí eu já falei, não, há aqui uma pessoa disponível e o meu carro se transformou no que eu chamo de um carro pássaro e começou a subir. Eu não tinha nenhum controle sobre o freio e um pouco de controle na direção. Conforme eu tentava desviar de algum pássaro desaviado que não sabia que por ali eu passava, os anjos acelerados tentavam cantar a minha entrada no céu. Mas se essas 2 performances não se parecem na forma, uma coisa elas têm em comum, a subjetividade que carregam. Enquanto Beckett propõe o desencontro de 4 elementos, a Sandra faz do seu encontro com um personagem matéria-prima para reunir muitas outras pessoas. Eu acho que o Beckett não trabalha com mensagens, significados, essa que inclusive é a grandeza dele, né? Mas para minha sensibilidade, quando eu vi, eu tinha a sensação que era a roda da vida, a dificuldade dos encontros e o fim da vida, o ciclo de vidas, né? Mas não é a obra que traz o significado, é a pessoa que projeta talvez algum significado numa coisa que é simplesmente uma dinâmica matematicamente concebida. Então, o passado lá atrás, a experiência do encontro com a pessoa e depois uma outra camada disso, que é quando eu conto essa história com o encontro com outras pessoas, se torna uma terceira experiência dessa mesma história. Com o nome de Povos Tradicionais, Marcos Regulatórios e Garantias de Direitos, o simpósio Antropólogos e os Dilemas do Desenvolvimento promoveu a discussão sobre a realocação de povos ribeirinhos, indígenas e quilombolas que foram expulsos de suas terras em razão de grandes obras. O simpósio Antropólogos e os Dilemas do Conhecimento teve como tema a realocação de povos tradicionais. A construção da usina de Belo Monte acabou por revelar a ocorrência de processos similares e não tão conhecidos, mas igualmente importantes na luta pelos direitos de índios, quilombolas, caiçaras e ribeirinhos pela preservação de suas terras. Povos ou comunidades tradicionais são grupos culturalmente diferenciados, que se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de reprodução social, né?
e que tem ancestralidade de lugar, de sangue, base territorial. Tanto a Convenção 69 da OIT, quanto também a Convenção da Biodiversidade, né, estabelecem que essas comunidades devem permanecer onde estão, salvo em situações raríssimas, né? Agora, é lógico, os interesses econômicos, desenvolvimentistas têm ganhado a cena e submetido tais povos à relocação e situações de desconforto, né, e incongruência no que tange às garantias legais. Se você pensa bem, Belo Monte tem uma dimensão, né, especial em termos da dimensão da obra, do grau de sociobiodiversidade que está envolvido, né, e do grau, na verdade, de desnormatização, digamos assim, desconhecimento não, mas do atropelo de normas, né, para que o empreendimento venha a se viabilizar. Na verdade, você, de um lado, né, reconhece, digamos assim, determinados nichos em que a cultura é colocada, mas para e passo, né, você reconhece isso, digamos assim, como patrimônio, né, de certa forma, isso consta, né, por exemplo, do estudo de impacto ambiental, mas quando você verifica, na verdade, né, que essas manifestações ocorrem dentro de um contexto, na verdade, de toda uma série de relações sociais, econômicas e políticas, da constituição de comunidades diferenciadas, esse modo de vida em si não é efetivamente levado em consideração. O Universidade Aberta de hoje acaba aqui. Todas as reportagens desta edição especial sobre a Reunião Brasileira de Antropologia você encontra no nosso site tvpuc.com.br. E não deixe de mandar a sua sugestão e o seu comentário na nossa página do Twitter e do Facebook. Até o próximo programa.